Shalom, shalom, graça e paz a todos. Vamos aguardar as pessoas aqui entrarem na nossa conversa, no nosso bate-papo da tarde. Hoje é segunda-feira, se não me engano, dia 7 de fevereiro. E eu quero falar com vocês um pouquinho aqui sobre o mês, sobre a influência do mês que nós estamos vivendo, a influência de Adar, que alguns falam que é fevereiro, né, no calendário nosso romano, mas na verdade eu estou falando do calendário lunisolar hebraico. Então mete o dedinho aí no aviãozinho aí embaixo e convide as pessoas, chama eles para essa live. É uma live pequena, não pretendo demorar muito, só para trazer um pensamento para vocês. Enquanto as pessoas vão chamando, enquanto as pessoas vão entrando, nós aqui vamos esperar um pouquinho, aguardar um pouquinho, para que eu possa ministrar uma palavra que se encontra lá no livro de Esther, no capítulo 9. Deixa eu ver o versículo aqui. No versículo 9, no capítulo 9, versículo 1. Então nós vamos trabalhar esse livro aqui, que aparece a palavra Adar, né, o mês de Adar, que este ano, em 2022, ele vai ter 2 meses seguidos. Ele começou no dia 1º de fevereiro, na verdade começou dia 2 de fevereiro, dia 1º a gente fez aqui o nosso Rosh Kodesh, né? A cabeça do mês, abençoando o mês de fevereiro. E no dia 2 inicia Adar, e ele vai até dia 3 de março, na verdade o Adar 1, e como esse ano é um ano que eles chamam de embolístico, que são 17 ou 19 meses, e 7 desses 19 meses é onde aparece 2 meses seguidos, e Adar aparece neste ano seguido. Então esse ano nós vamos ter o Adar 1 e o Adar 2, e termina então dia 1º de abril. Dia 1º de abril desse ano 2022 encerra-se o Adar 2. O primeiro Adar começou dia 1º de fevereiro e vai até 3 de março, e o segundo começa ali, né, 3 de março, na verdade vai até 2 de março. 3 de março começa o 2 e vai até dia 1º de abril. Por que eu estou falando com você sobre isso? Porque existem influências dos meses sobre a vida das pessoas, e Deus ele criou um calendário espiritual para o povo de Deus, para o povo dele. Ele sai do calendário normal, já existia um calendário deles, e Deus cria um calendário espiritual para que ele pudesse desenvolver o seu plano, desenvolver o seu projeto. Então somente pessoas espirituais vão entender isso, porque é um calendário diferente do calendário que nós estamos acostumados. Ele não é nem um calendário solar, um romano, e nem um calendário lunar, ele é lunisolar. Então Deus cria um calendário espiritual. Apóstolo, mas onde está escrito isso, né? Por que isso? E a igreja, por muito tempo, ela não percebeu, ela não sabe que ela está no meio de uma guerra, ela não sabe por que algumas coisas acontecem com ela naquele mês mais específico, porque se repete muitas coisas, e a gente sabe que tem influências, existem influências. E Êxodo capítulo 12, verso 1 diz assim, falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês, que é Nissan aqui, que é o primeiro mês desse calendário de Deus, o Adar é o 12º, então sai de Adar e entra no Nissan. E diz: este mês, que é o Nissan, que é o primeiro mês, será o princípio dos meses, e este vos será o primeiro dos meses do ano. Então você percebe que Deus cria um calendário espiritual para este povo, para que ele possa expressar o teu projeto. Só um adendo aqui para eu poder falar com você sobre isso. O mês de Nissan
A tribo espiritual que está ligada ao mês de Nissan é a tribo de Judá, é a tribo de Yehudá, tribo de Judá. E essa tribo é onde procedia reis. Por isso que fala, esse é o primeiro mês. Esse é o primeiro mês dos meses. E cada vez que entra a lua nova, por isso que tinha as festas solenes de lua nova, para poder realmente tocar a trombeta, e ali as pessoas traziam as suas ofertas, consagrando o mês, e sabiam que Deus ia cuidar do restante, né? As primícias dos meses. É muito legal isso. São princípios, mas aí é para o povo judeu. Querido, não estamos falando se é para o povo judeu, para o gentil, para o chinês, para o argentino. São chaves que Deus deu para a humanidade. E se nós entendermos a questão espiritual que tem por trás dessas chaves, a gente vai viver muitas coisas espirituais da parte de Deus, porque as influências existem. Não tem como a gente fugir das influências. E o povo judeu, para você ter uma ideia, na Torá está escrito que é abominação as pessoas seguirem em direção dessas estrelas. É abominação. Só que eles entendem que os meses influenciam sim as pessoas que nascem naquele mês. O que não se pode é você ficar sabendo a constelação, a estrela que a pessoa nasceu, ali o mês que ela nasceu, no calendário de Deus, não nesse calendário nosso romano, que fique bem claro isso. Existem influências sobre a vida dessa pessoa. E esse conhecimento gratuito de Deus para nós é para nós entendermos as nossas falhas, os nossos defeitos e corrigi-los, e aperfeiçoar as nossas virtudes. Então Deus deu esse conhecimento. O que se não pode fazer é você, sabendo disso, e procurar querer ser seguido por isso. Não, você tem um Deus todo-poderoso que guia você, que guarda você. Deus te deu um conhecimento para você saber o que isso significa na sua vida, mas sempre é Deus guiando. Eu vou buscar isso agora para saber qual namorado arrumo. Eu vou buscar isso para saber se eu faço negócio hoje ou não. Eu vou fazer isso para ver se eu saio de casa ou não. Não, isso é abominável diante do Senhor. Quem guia a sua vida é Deus. Agora, Deus nos trouxe um conhecimento através disso, que são influências, para nós sabermos e trabalharmos na nossa vida, no dia a dia. Isso nós precisamos fazer. E esse povo está no Egito, e Deus cria um calendário para eles espiritual, pelo qual Ele está agora criando um plano de Deus para a vida do judeu e também para nós. Tem tudo a ver conosco, porque só entenda, nesse dia que Deus fala com eles, eles comemoram a Páscoa. Então eles estão dentro do Egito, e Deus fala o seguinte: vocês vão matar um cordeiro, só a família de vocês, se tiver estrangeiro, traga para dentro também, pega o sangue, coloca nos umbrais da porta, porque o anjo da morte vai passar, vai matar todos os primogênitos, e toda casa que não tiver a marca deste sangue vai morrer. Então você percebe que é um mês de sangue, é um mês que foi derramado, e é o primeiro mês. Jesus, ele precisava, para ser o cordeiro pascual, porque esse cordeiro sendo imolado representa o cordeiro pascual. Jesus, para ser esse cordeiro e estar alinhado dentro desse calendário de Deus espiritual, Jesus morreu no dia da Páscoa, que representa ele. Ele morreu no dia. Ele é o leão da tribo de Judá. A tribo associada a Nissan é Judá. E teve um mês de sangue. Filhos primogênitos dos egípcios morreram. Não sabemos se o povo de Deus, aqueles que não obedeceram também, com certeza deve ter morrido. Então muita morte, muito derramamento de sangue. E interessante, qual é a estrela, né? A estrela que está coordenando esse martírio? Mercúrio. Eles têm todo o conhecimento. Mercúrio. E Mercúrio, para quem não sabe, ele é um planeta de sangue. Então você percebe que tem algo a ver em relação ao projeto e o plano de Deus. É o primeiro dos meses, porque daqui sairia o rei. Está apontando para Cristo, está apontando para Jesus. Então quem é nascido, nós não sabemos aproximadamente, porque não é 30 dias corridos, são 29 dias e 30 dias, e o calendário romano às vezes é 30, 31, então sempre vai sobrando, né? Porque no início, na lua nova, se inicia um novo mês.
E aí essa sobra, eles vão jogando para o ano que tiver essa sobra, para poder formar mais um ano. E esse ano, 2022, nós temos aqui o Adar. O Adar. E eu quero que você abra comigo também em Esther, no capítulo 9, versículo 1, diz assim, ó: no 12º mês, que é o mês de Adar, preste bem atenção, está falando de Adar aqui, que é exatamente o mês que nós estamos agora participando. No dia 13 do mesmo mês, então no dia 13 de Adar, é que eu não tenho aqui para mostrar para você que dia que vai cair o 13 de Adar deste ano, mas eu tenho toda essa informação, é que não está disponível para mim aqui no momento que eu estou usando meu celular. Então no dia 13 de Adar desse mês, 13 desse mês, do mês de Adar, chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se deles. Sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que se assenhorearam dos que os odiavam. Em outras palavras, houve um decreto do rei, a pedido de Amã, um inimigo do povo judeu, para exterminar, para acabar com o povo judeu. Tem um decreto de morte, um decreto de injustiça, um decreto terrível. E durante 2 anos esse decreto correu, a sorte correu para escolher o mês, escolheu justamente o mês de Adar. Olha que coisa interessante, começa em Nissan e termina no mês de Adar. A rainha Esther fica 1 ano se preparando, você conhece bem a história, Mordecai vai lá, o tio dela, que adota ela como filha, ele era primo dela e adota ela porque os pais tinham morrido, como filha adotiva, e aí ele faz o papel do Espírito Santo na vida dela, e ela se prepara durante 1 ano, 6 meses na mirra e 6 meses com perfumes, com cosméticos. Imagina, 1 ano se preparando, e a palavra mirra, ela é resultado da palavra amargo. Então 6 anos tirando toda a amargura, todo o amargo, para entrar no perfume, mais 6 meses, que é um perfume doce. Fala de uma maturidade, Quando nós estamos na nossa fase de imaturidade, nós somos amargos com as pessoas, amargos em tudo, mas depois a maturidade chega, a gente se torna uma pessoa doce, oh glória a Deus, Por isso que para você entrar num relacionamento, você não pode ser amargo, você não pode ser imaturo, você já tem que estar preparado para o relacionamento. O que a gente ouve muito de pessoas é que às vezes uma pessoa já está preparada para ter uma família e a outra não, independente se é homem ou mulher. Alguém já entra maduro, perfumado para o relacionamento e a outra pessoa ainda está verde, e aí vai ter choque de realidade, e aí vai ter um problema terrível no relacionamento. Por isso que quando você estiver no relacionamento, é importante, muito importante, os dois estarem preparados a deixar a vida individual para viver uma vida coletiva, porque senão vai dar choque. E o mês de Adar é o mês da força, significa força, é o mês da boa sorte. Por quê? Porque o povo, o povo maligno, queria destruir esse povo, estava tudo certo, tudo organizado, decretado para tirar a vida deste pessoal, eliminá-los, exterminá-los na face da terra. E aí Deus muda a sorte daquele povo, de morte para vida. O que eu quero dizer para você? O mês de Adar tem essa influência. Quem é nascido no mês de Adar geralmente sofreu e sofre com injustiças. Sabe quando aquela pessoa não faz nada e parece que algo se levanta contra a vida dela, mas não uma vez, porque pode ter coincidência, isso pode acontecer em qualquer um dos meses, mas aquela pessoa que vive sendo injustiçada em tudo que faz, você vai olhar, você pode pesquisar que às vezes essa pessoa, ela pode ser do mês de Adar, ou uma influência do mês de Adar sobre a vida dela. Então nós precisamos identificar que tipo de influência nós estamos lidando durante o ano. A igreja cristã, ela vai vivendo no esmo, à mercê, e nós estamos numa guerra. Nós precisamos
entender que nós estamos numa guerra. E cada mês que entra há uma influência daquele mês, daquela estrela, sabe? E que o inimigo pega para poder atrapalhar a vida da pessoa, atrapalhar a vida do cristão. E às vezes a luta é por causa disso, e você tem que entender. E aí, conversando com um pastor aqui da nossa igreja, e ele falou assim: olha, eu sou uma pessoa que sempre vivi injustiçado em tudo, parece que eu saio de uma, já entra em outra, saio de uma, já entra em outra, a vida inteira foi assim. E aí eu fui ver e descobri, né, pela data do aniversário dele, porque não é no calendário romano, é no calendário que a gente sempre faz essa busca. Não estou fazendo consulta de ninguém, não vou fazer isso para você, tá bom? Aqui a gente faz para as pessoas que estão mais próximas, para os líderes, para a igreja que a gente congrega. Não dá para abrir para todo mundo, porque é muita coisa, muita informação. E o que acontece? Eu fui ver e ele era do mês de Adar. E ele se desgastava muito emocionalmente, ele se desgastava demais com essas situações. Poxa vida, como é que pode? De novo, e ele estava se desgastando com isso. Aí eu falei para ele o seguinte: primeiro ponto, essa influência do mês sempre vai acontecer na sua vida. Você vai ter que conviver com isso o resto da sua vida. Lembra quando Paulo ele fala para Jesus assim: por favor, cura essa ferida minha, tira esse espinho da carne. E aí Deus fala: minha graça te basta. Então tem coisa que Deus não vai mudar na nossa vida, tem coisa que vai caminhar conosco até o final da nossa vida. Lembra que Jesus também na cruz ele fala: se for possível, passa de mim esse cálice. Não, ele tinha que tomar o cálice, aquele cálice da ira de Deus. Não tem como. Tem coisa na nossa vida que não vai mudar, graças a Deus que não vai mudar, porque se Deus tirar isso da nossa vida, a gente pode desandar completamente. Então, louvado seja Deus pelos espinhos na carne que nós temos. E a gente precisa trabalhar isso, sabendo que nós vamos ter que conviver com esse espinho na carne até o final da nossa vida. Então nós precisamos saber lidar com essa situação. Saber lidar com essa situação é muito importante. Você saber lidar com essa situação que não vai mudar. E eu falei para ele o seguinte: não se desgaste mais por isso. Por quê? Começa com injustiça, mas no final Deus muda o cativeiro, como aconteceu com Esther no mês de Adar. Ele tinha um decreto de morte para o povo, e Deus mudou. E é interessante que o livro de Esther, em nenhum momento aparece o nome de Deus, nenhum momento. Deus está oculto no livro de Esther, mas está presente. Não é porque Deus não se mostrou, não se manifestou em algum momento da sua vida, que Ele não esteja presente. Ele está presente. E no momento certo, na hora certa, Ele vai se revelar, como aconteceu aqui. Não aparece nenhuma vez o nome de Deus no livro de Esther, mas Ele se revelou no momento que Ele tinha que se revelar. Olha que coisa interessante. Se Deus não se manifestou, porque está tudo bem, mas quando o negócio está azedo, Ele vem e se manifesta de uma forma especial. Foi o que aconteceu na vida do povo judeu. Por isso que é chamado festa de Purim, que vai ser comemorado em março, no 2º de Adar. E é a festa de alegria. Começa com injustiça e termina com alegria. Esse é o propósito e a influência do mês de Adar. Então eu e você, mesmo que não somos nascidos nesse mês, mesmo que nós não estamos nesse mês, quem é nascido tem uma influência muito maior, pode ter certeza disso. Mas você que não é nascido nesse mês, nós estamos lidando com influências para esse mês, para tentar nos paralisar, para tentar realmente tirar a nossa paz, a nossa alegria. E a palavra para você é: descanse. Descanse o teu coração, porque no final da história Deus vai mudar esse quadro. Ele vai transformar a injustiça por justiça, o diagnóstico por algo maravilhoso. Creia que Deus está no controle de todas as coisas. Então eu passei aqui essa tarde agora, uma live aí para não ficar muito extensa, eu passei aqui para dizer para você o seguinte: vigie o mês de fevereiro e o mês de março, que é a influência de Adar, que muitas coisas
vão acontecer, tentar tirar sua paz, muitas injustiças, muitas coisas que você não fez, vai cair no seu colo, mas é para poder realmente você se aperfeiçoar nisso, sabendo que no final é a alegria. Esse mês está ligado com a tribo de Naftali. Então, se você quiser estudar sobre Naftali, você vai estudar sobre a tribo de Naftali, vai se informar. Ali em Deuteronômio 33, 23 tem a bênção de Moisés sobre Naftali. Tem a bênção de Jacó também, se eu não me engano é Gênesis 49, que ele libera uma bênção sobre o seu filho, e depois lá na frente Moisés ele abençoa essa tribo de Naftali. Então é possível você descobrir qual tribo espiritual você pertence. É possível você descobrir qual tribo espiritual você pertence e qual a influência que acompanha, quais são os possíveis problemas que acontecem na sua vida, suas falhas, os seus defeitos e as suas virtudes também. Tá bom, querido? Então que você possa aí estar preparado para enfrentar esse mês, e enfrentar as influências deste mês e sair vitorioso. Não seja ansioso. Não seja ansioso. Em lugar da sua vergonha, Deus vai te dar dupla honra. Essa é a palavra que eu quero liberar para você hoje. E se o papai permitir, segunda-feira que vem estarei aqui de novo falando mais um pouquinho sobre isso, para a honra e glória de Jesus Cristo. Um beijo no seu coração. Depois você compartilha essa live se você quiser com as pessoas, porque talvez alguém possa estar precisando dessa palavra para confortar o coração, e Deus será com a pessoa no nome de Jesus. Fique na paz. Deus abençoe.